Fala pessoal, tudo bem? Chegou a vez da gente falar sobre um tema super polêmico e que apareceu demais no podcast Direito e Resposta na última temporada. Inteligência artificial e os impactos no mercado jurídico e na advocacia. Afinal, para onde vai a advocacia com o advento e o crescimento da inteligência artificial? Vamos ouvir o que os nossos entrevistados falaram? Vocês estão preparados para isso? Se sim, aperta o play. Se eu falar o que eu acho, eu sou meio apocalíptico. Então você vai ver Terminator, Matrix pra tudo quanto é lado. Vai. Porque é impressionante a capacidade de processamento. 99,9% das pessoas não estão entendendo a capacidade de processamento da AI. Eu consigo extrair questões complexas dela já, porque você vem treinando o modelo, e o modelo acaba ficando a sua cara. Tanto que quando eu crio esses avatares desses anos da CVM, ele é perfeito. Né? Já sai com a minha linguagem, com o meu texto. Quando eu quero criar o que eu faço de domingo, que é o coach, estoico, etc., ele não sai, ele pega o vício jurídico e ele vai. Tanto que eu estou usando o Gemini para fazer o outro, para não contaminar. É muito louco, porque é como se fosse um time. Né? Só que processa muito mais rápido, te entrega a resposta muito mais rápido e o erro aparece muito mais rápido. Porque juridicamente você tem uma ineficiência, que é uma ineficiência que não tem como contornar, que é a ineficiência de time. Né? Você tem várias pessoas, etc. Isso está absorvido no custo do advogado. E aí você pede para alguém fazer algum negócio, vem 2, 3 dias, a pessoa não fez direito, fala, pô, volta aqui, faz lá. Qual é? Aí em meia hora aparece o erro se ela errou. E se você sabe a matéria, em vez de você esperar 3, 4 dias para mandar alguém arrumar, para entregar alguma coisa e mandar arrumar, em 30 minutos, 1 hora, você já pegou o erro, já arrumou, ela já fez de novo. Como toda prestação de serviço, consultoria, eu acho que vai ter uma reviravolta muito grande. Antes do que está todo mundo imaginando. Eu sei que os escritórios a gente está usando Harvey, está usando Copilot aqui, que você pode usar, etc. Os outros escritórios também. Mas ele vai entrar na prestação de serviço pesada. Em posição. Então, o McKinsey, as auditorias, escritórios de advocacia, se não pensar um pouco diferente de como está sendo usada a AI, vai sofrer. Vai sofrer, porque você igualou o nível de competição de quem sabe usar AI com conteúdo, com qualidade de sócios de escritório grande. Óbvio, a gente tem experiência, a gente tem a vivência, como né, a gente vai falar aqui, os outros sócios também que você entrevistou, todo mundo tem vivência. Essa vivência não vai morrer. É isso que vai contar, senioridade. Então, o sênior, na minha cabeça, vai se dar melhor do que um júnior com AI. Deveria ser o contrário, o pessoal mais novo deveria estar preocupado com isso. Capacidade técnica, o que uma pessoa sênior tem, e saber você modelar a AI para ela pensar como você pensa. Aí falando isso, você fala, tá, e o time grande que você tem? Esse time precisa entender a mexer na AI. Entendeu? Para você escalar o modelo dentro. Porque se você não escalar o modelo dentro, você tem... A disrupção vai ser muito grande. Eu falo pro time inteiro aqui, começa a modelar a sua AI, estudar a sua AI, etc. Nunca você pode soltar nada, tanto que esses avatares que eu faço aí, nada eu solto sem revisar, 100% o caso real e o final. Não tem, porque ela vai alucinar. E uma coisa que eu percebi, a AI, ela alucina de uma forma grosseira quando você não treinou ela. Então você pega, fala, pô... Pega rápido. Pega rápido. No nível que eu tô, já há quase 3 anos modelando a minha, a alucinação é tão perfeita, que parece um tratado de direito. E aí eu falo, de onde você tirou isso? Ela, desse lugar, mas não tem nada aqui. De onde você tirou? Desse lugar? Não tem nada aqui, eu li. Aí ela fala, eu inferi. E a hora que você vai ver é um tratado de direito perfeito. Se for um cara mais novo, vai passar, vai mandar pro cliente, sem lei, não existe. Eu ainda acho que existe. Acho que algum desavisado de um outro escritório postou no GPT, algum desavisado de algum órgão aí, uma CVM, uma B3, sem querer postou, botou lá para fazer um resumo e ela chupou. Só que ela não fala para mim que ela foi lá, mas eu acho que ela pega. Eu brigo com o GPT direto. Brigo, faço carinho, troco... Não, eu só acaricio, porque, como você falou, quando virar aquele cenário de Matrix, eles vão lembrar que eu fui educado com a AI vai me matar. Certeza. O primeiro robô que vai fazer, vamos lá no Mota. Vou abrir a porta, vai ter um Terminator. Você falou, como você falava comigo, bum. A minha visão é muito otimista. A minha visão é de aumento de margem. A minha visão é de hora mais sênior sendo gasta nos clientes. A minha visão é de mais valor agregado, o advogado agregando mais valor para o cliente
E os trabalhos, obviamente, mais braçais, mais burocráticos, mais padronizados, vão acabar sendo conduzidos por inteligência artificial. Não tem muito jeito. É um caminho que já aconteceu, como eu disse. Então, eu vejo muito isso. Em paralelo a isso, eu vejo a gente está investindo muito em como é que a gente trata e usa dados. Então, o história de advocacia é que não perceber como que se transforma também numa plataforma de dados, de como isso integra com o negócio do cliente, conecta negócios de clientes, vai ficar para trás. Mas tem uma parte que eu falo, e eu insisto, até fazendo aqui um spoiler de algo que talvez não esteja no radar de todo o escritório, que é a inteligência artificial como produto, como serviço jurídico, né? Ela traz para a gente uma série de desafios que não estão muito bem definidos, né? E eu trago isso mais da academia, talvez, do que daqui. Se eu faço um prompt para o ChatGPT e ele me dá um texto, quem é o autor do texto? Quem tem o direito autoral? Eu que fiz o prompt ou o Chat que fez o... Uma discussão grande aí entre Estadão, Folha e OpenAI sobre uma série de questões relacionadas a isso. Isso é serviço jurídico. Tem um advogado representando o Estadão, a Folha, tem um advogado representando a OpenAI. Tem um advogado representando influencers e tem um advogado representando uma empresa de produto. Tem uma série de coisas hoje. Você pega deepfake, posso fazer uma deepfake, mesmo falando que é uma deepfake, eu posso colocar o teu rosto falando uma coisa que eventualmente você acha horrível. Mesmo que eu fale que é uma deepfake, eu tenho que te pedir autorização, eu não tenho. São dilemas jurídicos que a inteligência artificial traz. E o escritório tem que estar preparado para enfrentar isso, porque isso é o futuro. O futuro da advocacia, e a advocacia me fala, a advocacia vai acabar com inteligência artificial e tal. A verdade é que a advocacia é o algodão da sociedade. Não adianta, pode gostar, pode não gostar, pode falar que é porta de cadeia, pode falar o que for. O direito é o algodão da sociedade. Ele não deixa a sociedade se matar, se quebrar inteira. Então não adianta você querer tirar o algodão e colocar uma inteligência, não vai funcionar. Você precisa dessa inteligência social, filosófica, humanitária, para você deixar a sociedade de pé. E o ser humano é um ser gregário. A gente vive em sociedade. Não adianta, por mais de cabeça baixa, olhando para o celular que a gente seja hoje em dia, né, que caracterize a nossa sociedade, o fato é que nós somos seres gregários. A gente vive em coletividade. A gente vai precisar de regra, a gente vai precisar de entendimento, a gente vai precisar de mediadores mediando as nossas relações, porque a gente tem visões diferentes, entendimentos diferentes. E isso, essa dúvida, essa questão do que vai ser o direito, me deu uma angústia no passado, porque meu filho mais velho acabou de entrar na PUC, no vestibular da PUC. O que vai ser da vida dele? A vida do direito é a vida dele também, né? E eu tenho essa tranquilidade hoje comigo, porque eu sei que pessoas ponderadas, serenas e que entendam dessa ferramenta social que é o direito, sempre vão ser necessárias. E vão ser sempre necessárias por quê? Porque quando a gente não nasce só careca, banguela. A gente nasce zerado no cérebro. Tudo que o seu avô estudou como direito não serviu de nada para você. Tudo que meu avô estudou como agrônomo não está na minha cabeça. Eu vou nascer, eu vou ter que estudar tudo de novo. Então é por isso que a gente comete os mesmos erros, é por isso que a gente tem as mesmas dificuldades que tinham na Grécia Antiga, que vão ter em Marte. Se a gente mudar para Marte, a gente vai ser humano em Marte, e vai nascer zerado em Marte, e vai ter conflito em Marte, e vai ter polarização em Marte, e vai ter pacificação em Marte, e o direito é o algodão, é o instrumento que faz isso acontecer. Então, o direito vai mudar de objeto, talvez mude de formato,
Talvez eu comece a fazer sustentações orais gravadas para uma equipe que vai saber me gravar até melhor do que eu faria se eu fizesse ao vivo. Pode ser, tudo isso pode ser, mas nada vai retirar a utilidade do direito, e um bom advogado, como me ensinou Juan Cambiasso quando eu passei lá no Marval, na Argentina, ele não pode ser interesseiro, ele tem que ser interessante. Então a pessoa que tiver cultura, que tiver curiosidade, ela vai ser um bom advogado e vai ter o espaço dela, encontrando o formato do dia que for. Qual a visão que você, Ricardo, tem da inteligência artificial e como ela vai impactar o mercado jurídico, mas em especial os escritórios de advocacia? Eu acho que já está impactando nessa periódica, acho que já não fica mais na condicional, já está impactando. A gente tem um grupo no escritório dedicado ao tema, que é liderado inclusive por uma advogada que migrou para a carreira administrativa. Então ela entende o nosso negócio, entende a função administrativa. A gente olhou várias plataformas aí no mercado, escolhemos uma aqui, né, nesse primeiro ano para usar, e eu mesmo que sou um cara ligado, conectado, é revolucionário, é transformador. Eu acho que é comparável ao quando começou o Google na nossa época, a internet, né? Quando começamos nós a divulgar aqui em 2000, 2001, estava começando a ter e-mail para cada um. É uma revolução muito maior, né? Então, ele já faz trabalhos que você olha e fala, meu Deus do céu, isso existe, está acontecendo, a ponto de eu pensar hoje como é que um escritório pode não ter essa plataforma. Eu lembro, Sapiro, voltando para os Estados Unidos, na época, os casos americanos ali, você é obrigado a, nos casos de fusões de antitrust, a submeter todos os documentos que você produziu para fazer aquele M&A. E, obviamente, quando você submete esses documentos, tem documentos ruins, no sentido, vou ser o líder do mercado, vou destruir aquela empresa, quero fazer essa aquisição para matar a concorrência. E a gente falava, e o escritório, na época, tinha softwares muito sofisticados de doc review, né, que hoje a gente tem, obviamente, no Brasil, depois de Lava Jato, etc. E o DOJ e o FTC, que são as autoridades americanas, tinham, muitas vezes, ainda mais sofisticados. E no fim do dia, o debate que você tinha lá vai ganhar o caso quem tiver o software mais sofisticado, porque vai pegar aquele bad document ou good document e te liberar ou te prejudicar do caso. A reflexão para a inteligência artificial, ela vai para o mesmo caminho. Se os escritórios não estiverem olhando para isso, os escritórios que já estão fazendo isso vão tomar uma liderança, porque essas plataformas não voltam mais para trás, elas só avançam. E aí vem a discussão, vai substituir advogado, vai substituir a carreira? Acho que a gente não precisa ser alarmista. Agora, que substitui advogado ou funções de advogado, ela substitui. Tradução ele faz na perfeição. Em linguagem jurídica, em linguagem comercial, na língua que você quiser, em modelos de petição, em modelos de comparar jurisprudência. Tudo isso levava muito tempo. Agora, o que acontece com isso? Você ganha mais tempo para focar em outras funções. Então, também é um aprendizado no custo do que você vai ter da sua equipe, na sua eficiência, como é que você vai precificar isso e partir para outras oportunidades que talvez antes você não tinha tanto tempo. A carreira se acelera, os entregáveis se aceleram e com isso gira mais rápido e você tem mais oportunidades se você souber usar. Essa é a minha visão do tema por hora do que eu estou acompanhando. A inteligência artificial, ela é uma grande revolução na história da humanidade, no avanço civilizatório. Tem o mesmo tipo de impacto que teve a energia nuclear, né? Quando foi feita a descoberta da fusão nuclear, né? Que mostrou para o planeta, né, que ele pode ser implodido em segundos, né? Como foram implodidas as duas cidades, né, de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né, no final da guerra. Né? Isso tudo, é claro, que criou outros pavores, outros medos, outros receios, e o ser humano viu que ele não pode nada diante disso, que ele é absolutamente minúsculo, né, diante da potência atômica. Né? E eu digo a você que o homem é absolutamente minúsculo diante da inteligência artificial, né? Que nós temos que conviver com ela. Ela transforma a humanidade de forma, né, nunca antes pensada. Daqui a pouco nós estamos convivendo aqui, eu vou estar sendo entrevistado, se eu viver ainda alguns anos, por um humanoide, por um robô, né, que tem pele, osso, tem movimento facial, tem sentimentos, né, mas que eu não conheço, né, não é da minha natureza. Foi criado pela nossa natureza, mas não é da nossa natureza.
né? Então, nós não estamos sabendo hoje se você está vivendo num novo mundo em que o nosso já se extinguiu inteiramente, é uma pós-humanidade, né? Ou se a gente ainda tem condições, né, de trafegar nesse mundo com um mínimo de interação, de controle, enfim, e de felicidade. Quando eu comecei a fazer estágio, a minha ferramenta de trabalho era uma máquina de escrever Olivetti portátil. Nós fazíamos petição com carbono. Plá, 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 plá. E quando você errava, nem apagar você podia. Você botava vírgula, digo e corrigia certo, né? E por isso que advogados mais antigos escrevem menos, porque eram obrigados a serem assertivos naquilo que escreviam. Nós pesquisávamos jurisprudência no livro do repertório trimestral de jurisprudência do Tribunal de Justiça. Ou seja, a jurisprudência que saiu ontem, ou a semana passada, ou no começo do mês, nós sequer sabíamos que ela existia. Nós pesquisávamos doutrina em livros no fichário. Nós acompanhávamos o processo com a barriga no balcão. E veio a tecnologia e trouxe o computador, trouxe a internet, trouxe os sistemas todos que te permitem consultar de forma imediata. Acabou com a advocacia? Não, não acabou com a advocacia, né? Inclusive, deu mais ferramentas para que o trabalho se desenvolvesse de maneira melhor. Eu comparo muito o que era naquela época e onde nós estamos hoje com onde nós estamos hoje e onde estaremos amanhã. Então a inteligência artificial ela vem como uma ferramenta a mais para permitir que o advogado exerça o seu papel de uma maneira mais eficiente. Você vai ganhar tempo, você vai fazer mais com menos, né, que é um conceito clássico de eficiência, né, o ótimo de Pareto, né, fazer mais com menos ou com o mesmo. E você vai, com isso, evidentemente, ter uma qualidade no exercício da profissão e uma qualidade na prestação jurisdicional melhor. Só tem que tomar cuidado com os limites, né? Com os vieses, né? Quando você tem uma inteligência artificial, e a LOPT certamente oferece essas análises, esse cuidado, né? O viés de dados, o viés das pessoas que prepararam aqueles dados, né? O viés que faz com que aquela decisão possa ser maculada, né? Eu acho que isso com o tempo vai se aprimorar e a gente vai acabar tendo à nossa disposição uma ferramenta importantíssima para que as coisas andem mais rápido. Ninguém aguenta, Renato. A gente vai ficando velho, né? Eu estou com 56. Um processo dura 10 anos, um processo judicial. E olhe lá, né? Eu tenho um amigo advogado, doutor João, tem 80 anos de idade, 85 anos de idade. E aí, doutor João, como estão as coisas? Isso já, eu falei com ele há 10 anos atrás. Saluce, mais ou menos. Mas por que, doutor João? Ninguém contrata mais advogado velho. Porque sabe que vai ter que contratar outro antes de acabar o processo. Vai ter que pagar de novo. Dizendo, eu vou morrer antes do processo, né? Isso não dá. Né? A história do Rui Barbosa, né? A justiça tardia é injustiça, a justiça qualificada, inclusive. Eu acho que essas ferramentas que aí estão, elas vão, em alguma medida, permitir que nós possamos ingressar com um processo, termos um desfecho rápido, de melhor qualidade, né? E aí, por diante, naturalmente, você tem um grau de eficiência muito maior, uma redução dos custos de carregamento desse processo, né? Uma correção de injustiças que às vezes acontecem pela demora na solução do processo. Então, acho que as ferramentas estão a nosso serviço e são muito bem-vindas, e cabe a nós, advogados, obviamente, termos condição, treinamento, recursos tecnológicos, como o da LOPT, para poder fazer o trabalho o melhor possível. Eu acho que esse é um dos tópicos que mantém os managing partners dos principais escritórios acordados à noite, ou pensativos em seus respectivos chuveiros ou pranchas de surf. A inteligência artificial é uma realidade e ela vai transformar a indústria jurídica, não há a menor dúvida em relação a isso. Aqui no escritório, a nossa visão é a seguinte: o BMA ele procura se posicionar como um escritório que vai atuar em questões multidisciplinares e complexas, onde a inteligência artificial pode ser uma ferramenta para ganho de eficiência e ganho de velocidade no atendimento desses casos complexos e desses casos multidisciplinares. Eu acho que o primeiro
tipo de trabalho que vai ser e já está sendo afetado pela inteligência artificial é aquele trabalho que a gente costuma chamar de commodity ou trabalho procedimental. Né? São contratos com consumidores, contratos de adesão, contratos que você precisa repeti-los no mesmo formato, o contencioso de massa, mas com a evolução da tecnologia, isso vai atingir outros nichos de trabalho também. Eu acho que o nosso desafio está em identificar como a ferramenta pode nos ajudar a nos tornar mais eficiente no nosso propósito de agregar valor para os clientes, de trazer soluções criativas, de navegar, ajudar os clientes a navegarem em ambientes de negócio cada vez mais competitivos, complexos, incertos. A gente tem hoje um mundo bastante desafiador, com toda a questão geopolítica, tarifas, países se fechando no movimento contrário ao que a gente enxergou durante o processo de globalização. Então, eu acho que no BMA a gente está fazendo a adoção dessas ferramentas com muita responsabilidade, né? Eu acho que o desafio que mais me incomoda, mais me inquieta em relação à inteligência artificial é como nós vamos manter a cultura de excelência e o treinamento das novas gerações, porque eles tendem a se acostumar a recorrer à inteligência artificial para buscar as respostas, e o processo de você estudar para construir a resposta, a jornada da resposta, do problema até a resposta, você percorre uma jornada. Eu acho que a inteligência artificial ela corta esse caminho. E eu acho que isso pode, de alguma maneira, afetar o processo de aprendizado, o processo de raciocínio dos advogados mais jovens. E eu acho que essa é a questão que mais me inquieta hoje em dia. Como é que eu faço para manter o treinamento de excelência dos advogados mais novos vis-à-vis a tentação da resposta rápida e eficiente que uma inteligência artificial dá. Naturalmente, tomamos todos os cuidados e precauções com a confidencialidade, usamos sistemas fechados para que dados de clientes não sejam expostos em ferramentas que não sejam protegidas, a necessidade de checar e confirmar e revisar todo o trabalho feito por inteligência artificial, mas especificamente no caso do BMA, diante da nossa proposta de valor, do nosso posicionamento estratégico e da nossa ideia de tentar sempre estar atuando em casos multidisciplinares e complexos, eu acho que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta que vai nos ajudar a dar respostas mais rápidas e nos tornar mais eficientes para os nossos clientes. O ponto que eu tenho me dedicado a pensar e ainda não encontrei uma resposta é como é que a gente mantém a cultura de excelência, o treinamento das gerações mais novas, porque a tendência é que a inteligência artificial acabe sendo um novo advogado júnior, por exemplo. E eu preciso ter certeza de que eu não tenho um advogado pleno, um advogado júnior, ou advogado sênior, se ele não for antes um advogado júnior. E essa jornada do conhecimento é fundamental para formar o raciocínio. Por que a coisa é assim? Por que essa cláusula está escrita assim? E se a inteligência artificial sugerir uma redação diferente, o que está por trás? Quais são as possíveis consequências? Então, eu acho que esse é o processo que a gente tem que entender, como é que a gente preenche esse gap que as ferramentas de inteligência artificial podem acabar gerando. Enxergo que sem inteligência artificial, os escritórios não vão existir no mundo mais. Porque ninguém está disposto a pagar hora de advogado para fazer uma procuração, para fazer um ato societário, entendeu? É para fazer uma petição inicial simples. Não tem sentido. Eu acho que a inteligência artificial veio aí para ajudar a gente. A gente está investindo profundamente em inteligência artificial dentro do escritório. Isso é um dos tópicos. Eu posso dizer também, dentro da minha autenticidade, minha total ignorância em relação a isso. Estou me inscrevendo num curso de inteligência artificial para advogados, porque eu não quero ficar para trás. E acho que sem isso, quem não investir nisso já era. Saiu do mercado e desapareceu, entendeu? Porque a inteligência artificial é tudo. Hoje você faz qualquer coisa, uma procuração muito mais fácil. Eu vou cobrar do advogado, isso nem tem mais em folha de tempo esse negócio, para fazer uma procuração, para fazer um ato societário, não existe. E eu acho que vai ficar cada vez maior o negócio. Eu acho que, enfim, mas sempre, eu não acho que vai acabar a profissão. Não acho que de jeito nenhum. Eu só acho que veio para ajudar e acho essencial. Como toda ferramenta que está se desenvolvendo, nesse caso a inteligência artificial ainda alucina muito. A gente tem histórias cada vez mais hilárias de respostas. Assim, por exemplo, a gente teve uma decisão num caso recente de uma agência estadual em que a agência citou como fundamento para negar o pedido do nosso cliente
uma decisão, um precedente. Aí a gente olhou aquilo, já achou o número um pouco esquisito do precedente. Precedente número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas existe precedente 1, 2, 3, 4, 5. Aí fomos ver, o precedente não tinha nada a ver com o caso. Então, uma coisa que a gente alerta muito internamente, e esse tipo de ferramenta que você está citando vai ajudar justamente a minimizar esse tipo de erro, né, é que as pessoas usem a inteligência artificial como uma ferramenta de pesquisa, mas não deixem de promover a verificação para ter certeza de que, naquele momento, não houve uma falha, né, da inteligência artificial. Então, é uma questão também de reeducação, principalmente dos estagiários e advogados mais novos, a ter a ferramenta artificial como uma forma de aceleração e aprimoramento do seu aprendizado, e não uma forma de evitar aprender, né? As pessoas se tornarem preguiçosas intelectualmente e achar que podem simplesmente confiar na inteligência artificial sem fazer nenhum trabalho autônomo. Eu acho que vai substituir uma parte do que a gente entende como um serviço do advogado, como eu disse, em relação a procedimento, né? Acho que vai, sem dúvida nenhuma, mas dizer que vai substituir, eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Sinceramente falei, até porque, se a gente olhar o advogado não necessariamente unicamente como solucionador do problema, mas muito mais como um conselheiro, alguém que escuta. Um trust advisor. Um trust advisor. Eu acho difícil a gente imaginar que vai haver uma inteligência artificial que vai substituir esse papel. Porque eu acho que esse papel ainda depende muito dos soft skills, né? do contato humano, né? Do relacionamento, do vínculo de confiança que a gente constrói, advogado-cliente. É uma percepção minha. Eu estou 100% com você. Eu gosto sempre de trazer o exemplo que o Tito trouxe, né? CEO do Machado Meyer. Sim. E o Tito ele falou, olha, a inteligência artificial ainda não vai levar o cliente para almoçar. Que no final é o resumo de tudo isso que você falou. Tá certo, é isso mesmo. Vai ouvir, vai sentar no almoço, ouvir as reclamações, é isso mesmo. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.